Olá, muito boa noite para todo mundo, trazendo a boiada da Ramada para cá. Conforme foi vencendo a estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV foi vendo já a invernada enverdecendo e aproveita agora esta reunião dos boiadeiros para conversar com os companheiros a respeito deste e de outros assuntos recolhidos no eito. E para começar a função, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Aleluia, aleluia, aleluia. E como aqui não se faz louvação à toa, os companheiros e companheiras boiadeiras e boiadeiros já estão percebendo que é notícia muito boa. E sendo a recitação feita 3 vezes, aí então é caso de coisa excelente para a vida e para a lida da gente, né? Pois o que tem para ser contado é que, conforme todo mundo já deve estar saberizado, finalmente a tal da Administração Geral de Alfândegas da China acaba de anunciar numa comunicação oficial a reabertura da porteira do gigante oriental para a carne bovina brasileira. A notícia que estava sendo ansiosamente esperada pelo Brasil inteiro representa o fim de uma imensa trapeira para o setor exportador, de maneira especial, e para toda a pecuária nacional, que sofreu grande padecimento durante os 102 dias que se passaram entre a suspensão dos embarques e a confirmação do fim dessa consumição. Como a amiga pecuarista tem bem recordação, o fechamento do mercado chinês foi decretado voluntariamente pelo próprio Ministério da Agricultura no dia 4 de setembro, por motivo de 2 casos de falsa vaca louca encontrados no rebanho nacional. Em obediência, em obediência ao que está determinado num antigo tratado assinado pelos 2 países a respeito desse tipo de problema. Acontece que o mundo inteiro tem perfeita sabedência de que esta forma da doença não representa absolutamente nenhum risco de contaminação de pessoas nem de animais. E aí o povo aqui ficou achando que o caso acontecido seria brevemente esclarecido e em poucos dias o problema estaria resolvido. Mas o que ninguém esperava era a molecagem feita pelo governo chinês, que aproveitou a questão sanitária para tentar manipular o mercado e tirar vantagem da situação. É muito difícil de calcular o tamanho do prejuízo sofrido pelo Brasil por causa da arrelia chinesa, sem contar que a reabertura não é necessariamente uma garantia de que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Isso porque ainda não dá para saber se eles vão mesmo comprar as mesmas quantidades, nem em que condições ou que condições eles podem querer exigir, para retomar as negociações. De qualquer maneira, de toda essa imensa trapeira, a pecuária brasileira e o nosso setor exportador podem tirar algumas importantes lições, sendo que a primeira é de não deixar criar uma dependência tão grande de um único freguês como esta que a gente tinha do comprador chinês. Já para o fazendeiro fornecedor de gado, um dos principais aprendizados é que o mercado pode ser traiçoeiro e antes de ter usura, o melhor é fazer seguro de preço para evitar uma complicação futura. E como não poderia ser diferente, logicamente que a notícia da retomada das exportações para a China está sendo motivo de grandes comemorações da parte de todo mundo na cadeia produtiva da nossa carne bovina, né? Mas quem ganhou o maior presente de Natal vindo lá do gigante do Oriente Distante foi o companheiro fazendeiro brasileiro, porque este anúncio está sendo feito justamente numa hora muito delicada para quem vive de engordar boiada, com a arroba desembestada na descida da ribanceira. Pois então, para saber qual deve ser a reação da nossa praça boiadeira a respeito do fim desta consumição, a gente pediu a ajuda do zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite para esta entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas informações com o amigo pecuarista. E a gente agradece. Ô Felipe, o que é que a retomada da exportação para a China significa para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira? Sidney, acho que não só para a cadeia brasileira, mas para toda a economia nacional. Quando a gente olha para o PIB brasileiro, a importância da pecuária dentro do PIB do agronegócio é gritante. Só para a gente ter uma ideia com relação à estimativa de perda que nós tivemos nesse período de setembro até agora, essa primeira quinzena de dezembro, gira em torno de $1 bilhão de dólares. Então, é uma coisa gigantesca e é para se comemorar mesmo,
essa retomada das exportações para o mercado chinês, pensando até na nossa economia como um todo e não só para a cadeia de carne bovina. Exatamente. Ô Felipe, o que foi que aconteceu com o preço do boi nestes 100 e poucos dias em que o mercado chinês ficou fechado, hein? Sidney, eu costumo separar em dois, dá para nós separarmos aí em dois momentos, aquele primeiro momento em meados de setembro, outubro, quando nós tínhamos uma maior oferta de gado confinado chegando, ninguém esperava aquela situação como um todo, e os preços derretendo, literalmente, chegando aos R$ 260 aqui em São Paulo como uma referência. E aí um segundo momento, passado aquela maior oferta de gado de confinamento, aquela sobreoferta comparado ao restante do ano, né? Nós estamos em um ano de oferta ainda restrita, mas um acúmulo de oferta no mesmo período. Passado esse momento, o mercado retomou seus fundamentos, os fundamentos nunca sumiram, né? Mas os fundamentos eles pesaram mais e os preços voltaram às máximas agora em novembro, até puxado um pouco pela especulação de uma possível retomada do mercado chinês. Então foram dois momentos distintos, aquele primeiro momento do gado represado de confinamento chegando no mercado tudo de uma vez sem o principal destino, né, que seria o mercado asiático, e aí o segundo momento, os fundamentos já pesando mais, o gado de confinamento já praticamente se esgotando nas principais praças pecuárias e o preço retomando a firmeza, batendo a máxima. Agora, já com esse período de final de ano, os preços um pouquinho mais comedidos, mas ainda assim nada de assustar. Agora, Felipe, quando é que a liberação anunciada hoje, né, vai começar a fazer diferença no volume embarcado pelos exportadores brasileiros? A gente deve começar a ver ali em meados de janeiro a fevereiro os volumes já sendo impactados, tá? Pensando em todo o trâmite burocrático, toda a parte de certificação, de embarque, de essa carne ir para a água. Então, lá para janeiro, fevereiro, a gente deve sentir algum volume, mas a gente tem que pensar por outro lado. O Ano Novo Chinês, nesse final de ano, ele costuma ser o principal momento para essa carne chegar na China. E a gente já perdeu, digamos assim, o prazo que nós teríamos para essa carne estar no mar, para estar chegando lá até esse período. Então, dependendo da necessidade dos chineses, a gente pode ver um gapzinho um pouco maior e um cenário de retomada mais forte ali em meados de março, por conta dessa janela mais estreita com relação à parte das festas de comemoração do Ano Novo Chinês. Mas se tudo correr bem, se a demanda deles seguir firme ainda, eles não forem dar importância com relação a isso, já em janeiro e fevereiro a gente deve sentir algum efeito nos nossos embarques. Muito bom. Bom, a hora agora é de fazer um intervalo ligeiro, né, Felipe? Mas vai ser só no tempo de ajeitar aí o tição para aumentar a quentura do fogão. E a gente já volta com a continuação da nossa prosa com o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria. Aguarde. Estamos de volta e, conforme tinha sido prometido antes de o serviço ser interrompido, a função vai ser recomeçada com a continuação da nossa entrevista com o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, a respeito da situação atual do boi gordo e do rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado. Ô Felipe, agora, olhando já bem mais lá para frente, né? A China vai voltar a comprar o mesmo tanto de carne que ela comprava da gente antes da suspensão da exportação? Olha, Sidney, as expectativas elas são positivas, tá? Nós temos números hoje do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que apontam para um aumento de 8% dos embarques, das importações do mercado chinês no próximo ano. E olhando para o cenário do mercado brasileiro se mantendo como principal parceiro da China, nós acreditamos sim em bons volumes em 2022, mas com dois pontos de atenção, né? O primeiro deles é a retomada do plantel suíno na China, até essa questão que nós vimos nos 100 dias aí, para nós tem muito a ver com uma retomada de preços da carne suína no mercado local, e também com a proximidade agora do mercado chinês com o mercado norte-americano. Nesse ano, o mercado norte-americano ele já teve um market share maior nos embarques para a China, mas nós ainda acreditamos em um bom ritmo de embarques para a China em 2022. Agora, qual que é a principal lição que a pecuária brasileira deve tirar dessa enorme trapeira que foi a suspensão da exportação para a China? Olha, a gente define em dois grandes pontos, acho que dá para nós separarmos aqui. O primeiro, pensando do lado do produtor, gestão de risco.
Tá? A gente não pode deixar aqui a nossa atividade, que o nosso trabalho de praticamente um ano inteiro fique sobre o risco do mercado físico. Tá? Acho que esse é o grande ponto. Nós temos que começar a olhar para a questão da gestão de risco com estratégias de hedge, de compra no mercado futuro, tentando travar preços no mercado do boi gordo com mais carinho. O Confina Brasil, a expedição que nós realizamos agora em 2021, os dados mostram que da nossa amostra apenas 1/3 dos pecuaristas teve algum tipo de trava de preços. Isso falando de confinadores com entrega de gado, na sua maior parte, entre outubro e setembro. Tá? Então, é muito importante essa questão da gestão de risco. E pensando pelo lado da cadeia como um todo, a diversificação. A gente precisa começar a olhar para novos mercados, a gente precisa começar a ampliar o nosso pool de clientes para não ficar tão dependente como nós estamos nos últimos anos. Ô Felipe, agora com a reabertura da China, né? O boi gordo vai voltar a subir aqui na nossa Praça Boiadeira? Olha, Sidney, nós estávamos com uma situação de preços mais frouxos agora nessa primeira quinzena, na expectativa de retomada mais precoce no mês, né? Acreditava-se aí que até o comecinho do mês, ali por volta do dia 4, já tinha algumas conversas de que poderia haver uma reabertura por parte de compradores, mas não foi concretizado, e isso acabou tirando um pouco do ânimo do mercado, e os preços deram uma recuadinha. Nós não acreditamos em curto prazo em preços abaixo dos R$300, tá? Olhando para esse cenário de preços mais frouxos que nós observamos, e com essa retomada isso pode dar uma animada com relação ao lado do comprador, mas sempre ponderando para aquela questão da demanda que eu falei no primeiro bloco, que a gente não sabe qual vai ser o ímpeto dessa retomada da China. Tá? Então isso pode dar uma controlada, mas o cenário é positivo, principalmente de olho nesse dólar hoje acima de 5,50. Tá? Então há espaço para novas altas pensando em curto prazo, até pela oferta mais limitada que nós temos de boiada hoje. Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que estão hoje as escalas de abate e o estoque de carne na mão da indústria? Pensando em 2021, para as indústrias já acabou. O ano já foi, 2021 já está feito para o pessoal. Boa parte dos compradores aí nos nossos levantamentos hoje já escalados até o final desse ano, primeira semana de janeiro também já programada. Claro, com um ritmo bem menor com relação aos abates, igual foi trabalhado ao longo do ano todo, e isso tem também surtido efeito com relação aos estoques. Hoje as indústrias não têm trabalhado com grandes estoques, procurando atender mais a demanda de maneira paulatina, até por conta da questão dos preços que nós temos observado. Então a estratégia ela não mudou ao longo desse ano, exceto naquele momento de maior pressão que nós vimos entre setembro e outubro. Ô Felipe, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, né? Muito importante, especialmente nessa ocasião de grande impacto, né? Para o dia a dia do pecuarista brasileiro. Muito obrigado pelas suas informações. A gente, evidentemente, que vai seguindo, vai acompanhando a evolução da situação, e eu volto a te ligar a qualquer hora aí para a gente prosear mais um pouco e saber o que vai acontecer, qual vai ser o rumo que o carretão vai tomar. Obrigado, viu, Felipe? Abração para você e abraço para toda a turma boa aí da Scott. Até a próxima. Obrigado, Sidney. A linha está sempre aberta aqui para vocês. Fiquem à vontade para nos procurar a hora que precisar. A informação em primeira mão está aqui conosco também. Um abraço, viu? Abraço, muito obrigado. Até. E sendo ligeiro para não desperdiçar o tempo do companheiro fazendeiro e da companheira fazendeira, a gente vai dando seguimento no nosso serviço boiadeiro, fazendo um resumo da situação do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, em Rondônia, a relação de troca melhorou na comparação mensal na média de todas as categorias. Na média das 4 categorias pesquisadas, os preços subiram 2,8% no último mês, puxados principalmente pela valorização do bezerro de ano, em 6,6%. No mesmo intervalo, a cotação da arroba do boi gordo subiu 7,6%, desenhando um cenário positivo na relação de troca para o comprador. A melhor troca no período ficou para o boi magro. Em novembro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,30 boi magro. E atualmente compra-se 1,40.
Com a tarde abafada e o vento noroeste prenunciando chuvisqueiro, o patrão da comitiva mandou ordem para o ponteiro de fazer uma parada ligeira para descansar a boiada na sombra de um jambeiro na beira da estrada. Mas aqui não se vai demorar quase nada, porque quando a lida marchadeira for retomada, a gente ainda tem de discutir com a peonada o assunto do boi gordo e da evolução da sua cotação, o que vai ser anunciado agora com a seguinte manchete chamadeira. A porteira da China finalmente foi reaberta para a carne bovina brasileira, mas na nossa praça boiadeira o vento ainda não mudou de lado, porque o dono do frigorífico continua retirado do mercado. O Terra Viva DBO na TV recomeça dentro de instantes, aguarde. Faltando agora poucas léguas de estrada para chegar na estação e entregar a boiada para fazer a embarcação, a gente corre com a nossa falação para dar conta do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado. E o que tem para ser contado é que a pecuária brasileira em geral está comemorando com folia, festa e alegria o presente de Natal antecipado que foi mandado pela China, com a confirmação da reabertura da porteira do mercado deles para a nossa carne bovina. Conforme o companheiro fazendeiro tem disso dolorosa recordação, os embarques estavam proibidos desde o já distante dia 4 de setembro, o que empurrou o setor para uma estrada enganosa e provocou uma fortíssima onda derrubadeira que afundou o valor da arroba e quase quebrou no talo a nossa praça boiadeira. Quando foi anunciada a suspensão, aqui em São Paulo o boi estava sendo negociado a R$ 305,50, a prazo e livre do Fundo Rural. Pouco mais de um mês depois disso, no dia 28 de outubro, a cotação tinha despinguelado para R$ 258, com uma perda desastrosa de R$ 47,50. A parte mais perigosa dessa trapeira é que, naquela hora, o nosso setor exportador era profundamente dependente do comprador chinês, que ficava com mais da metade de toda a carne embarcada daqui para o estrangeiro. Repare, a amiga pecuarista, que de janeiro a novembro deste 2021, que está nos seus dias derradeiros, só com as exportações para a China, os frigoríficos brasileiros receberam 3 bilhões e 800 milhões de dólares, ou 52,5% de todo o seu faturamento no período considerado. O volume embarcado chegou a 716.200 toneladas, ou 50% do total despachado lá para fora. Logicamente que, com o fechamento da exportação, o tombo levado pelo mercado foi na mesma proporção, né? Pois então, o caso agora é saber qual vai ser o procedimento da indústria daqui para frente. E o primeiro sinal a respeito do que é que deve acontecer no eito foi o desaparecimento do comprador de gado, que nesta quarta-feira ficou alongado na nossa praça boiadeira quase no país inteiro, esperando o patrão dele decidir o que fazer da lida e da vida. Por conta disso, o vento ainda não mudou completamente de lado e o carretão continuou embicado na descida do estradão. Mas é verdade verdadeira mesmo que a cotação já está caindo numa toada bem mais compassada. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas, sendo que desta vez todas foram no rumo de morro abaixo. No norte das Minas Gerais, o boi caiu para R$ 305,50 e a vaca para R$ 300,50, a prazo e livre do Fundo Rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho desceu igualmente para R$ 300,50. No sul da Bahia e no oeste do estado, o boi agora foi rebaixado para R$ 305,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho piorou para R$ 295,50 e a fêmea para R$ 280,50. Em Dourados, o boi recuou para R$ 300,50. Em Marabá, no Pará, o macho desandou para R$ 276 e a fêmea para R$ 271. Em Redenção, o boi voltou para R$ 280,50. Em Paragominas, o macho sai por, no máximo, R$ 283,50 e a fêmea por R$ 277. No norte do Tocantins, a derriçada foi geral, com o boi descambando para R$ 280,50 e a vaca para R$ 271. No sul tocantinense, o macho voltou para R$ 283,50. No sudeste da Rondônia, o boi está saindo também por R$ 283,50.
Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o mercado ficou parado, com o macho sendo falado na base de R$ 307,50. No terreiro da Fazenda Três Coqueiros, o sino tocou na boca da madrugada, chamando os boiadeiros para seguir o seu destino. E quando a passarada estava fazendo alvorada, a comitiva já estava armada e a boiada pegou então a estrada, vencendo a primeira pernada da empreitada no meio do dia, com o sol a pino. Daí para frente, a gente precisou de mais uma semana para atravessar a zona da Sorocabana e chegar agora, aqui na estação, bem na hora combinada para entregar o gado e fazer a embarcação. E atendendo à solicitação de muitos companheiros e companheiras do Brasil inteiro, a gente pegou essas prosinhas recitadas aqui no fechamento do programa, juntou tudo e publicou no meu novo livro, batizado de Versinhos de Caipira, Inteirou os Quatro, que está correndo o chão nos campos, nas invernadas e nas quebradas deste nosso mundão do sertão. E quem quiser saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E estando a missão cumprida e a função devidamente arrematada, a gente faz aqui a despedida e põe de novo a boiada na estrada, deixando já a volta do Terra Viva DBO na TV, prometida para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até o combinado então.